Oi, gente, tudo bem com vocês? Uma boa tarde para vocês. Vocês vão estar vendo esse vídeo à noite. Agora são 3 horas da tarde. A Mayra tá dormindo e eu tô aproveitando aquele momento para bater papo com vocês. Eu deixei na comunidade, né, uma votação pro tema, né, do Lu Me Ajuda. Foi uma sugestão que eu achei super válida e a gente vai estar fazendo esse vídeo toda sexta-feira. Estamos iniciando, né? E o tema escolhido foi, né, ter filhos nos dias atuais. Eu poderia vir aqui, né, como em outros vídeos, onde eu já vi muita gente falando sobre, né, a maternidade, o quanto é linda a maternidade, o quanto é bom, né, a gente viver esse papel de pai, de mãe, o quanto é bom a gente viver esse dia a dia com o bebê em casa. Mas hoje eu não vim aqui para falar para vocês sobre essa maternidade romantizada, né? Sobre essa fase, né, onde a gente decide ser pais, não importa se é de primeira, de segunda, de terceira viagem. Eu não vim romantizar isso para vocês, porque isso não funciona, tá, gente? Então eu vim aqui bater um papo real com vocês, contar um pouco da nossa experiência, minha e do meu esposo, como foi ser pais, né? Eu já contei para vocês em outros vídeos que nossa jornada, né, de maternidade e paternidade foi um verdadeiro desafio. A gente viveu algumas fases diferentes, né? Então é isso que a gente veio compartilhar com vocês. Eu realmente gostaria muito que meu esposo pudesse falar o português ainda melhor do que ele fala, para que vocês pudessem também ver o lado dele, mas ele ainda não consegue, né? Então, assim, eu decidi vir falar por nós dois, né? Mas eu tenho certeza que ele vai concordar com tudo que eu vou dizer aqui nesse vídeo. Eu fui mãe a primeira vez, eu tinha 24 anos, né? Eu tava completando 25 anos, né, quando eu fui mãe pela primeira vez. E eu confesso para vocês que eu não tinha nem ideia, né? Naquela época a gente não tinha o hábito de pesquisar nada no YouTube, nem nas redes sociais e nada disso. Na verdade, era aquele choque, né, com a realidade. A única experiência, na verdade, que eu tinha sobre maternidade era da minha mãe, né? Minha mãe teve 5 filhos, eu sou a mais velha, então eu tive sim, né, essa experiência com criança, mas a responsabilidade total não era minha, né? Embora eu tive sim um papel importante na criação dos meus irmãos, eu não era a mãe, eu não era o pai. Quando o Eric nasceu, ele nasceu nos Estados Unidos, né? E eu trabalhava, tá? Para muita gente que acha, quando eu venho aqui e falo sobre não trabalhar fora, não conhece a minha história, né, como mãe na totalidade. Então, assim, por isso que eu falo da necessidade de vocês assistirem a todos os vídeos desse canal, né, sempre que vocês sentirem, assim, a necessidade de conhecer melhor a nossa história. Então, gente, eu trabalhava, eu tinha um emprego muito bom, né, para quem sabe como é a vida de um imigrante ilegal nos Estados Unidos, eu posso dizer que eu fui uma pessoa muito abençoada, né. Eu tinha um emprego, né, que era considerado pra gente legalizada, e eu era uma pessoa ilegal e eu tava nesse emprego. Então eu tinha todas as vantagens que quase nem um americano tem, gente, tá? Nenhum americano, eu tinha uma semana de férias, eu trabalhava 6 dias por semana, eu tinha um dia de descanso, eu tinha horário para entrar, eu tinha horário para sair, eu tinha hora de almoço. Então, gente, eu não posso dizer para vocês que eu fui uma mãe sem privilégio algum, porém, eu sabia que eu teria que retornar ao meu trabalho. Só que, assim, eu não sabia que tão logo, né? Então, o primeiro desafio, gente, de ser mãe e ser pai é entender que ser mãe e ser pai não é um conto de fadas. Vocês têm que sentar. Eu sei, vocês vão falar, Lu, mas e quando a gente é mãe de forma acidental, inesperada? Bom, aí a gente vai falar disso em outro vídeo. Hoje eu quero falar pra você que sim, que você decidiu, tá, gente? É pra quem decidiu. Não, eu quero ser mãe, eu quero ser pai. Não tem certo e errado, gente, na maternidade, porque é realmente um desafio, né? Ser pai e mãe é um desafio, mas tem que sentar e colocar os pingos nos is,
A gente tem que sentar. Não é uma coisa que você faz assim naquele momento de emoção, sabe? Aquela noite maravilhosa que vocês sentem que vocês são o casal mais apaixonados do mundo, agora vamos ter um filho. Não é assim, tá? Então vocês precisam sentar. Eu não fiz isso, tá? Eu não fiz isso. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu faria. Lu, mas você se arrepende de ter sido mãe? Não, gente, não é arrependimento. É que se eu tivesse tido os cuidados que eu vou passar para vocês agora, teria sido mais fácil para mim, né? Então, aprendam a escutar, sim, conselhos, desde que eles sejam bons, tá, gente? Para com esse negócio, se conselho fosse bom, a gente vendia, a gente não dava, não é bem assim. Senta, gente, senta, vai conversar, olha, a gente vai ter mesmo um filho? E aí, como que vai ser quando ele nascer? Gente, não fiquem sonhando, tá? Porque a criança não vai viver de amor. Por mais que você seja uma mãe amorosa, um pai amoroso, seu filho vai ter necessidades, mesmo que básicas. Eu já falei pra vocês sobre um enxoval minimalista, que tem vídeo aqui no meu canal, vou deixar o link pra vocês aqui, mas vai bem além disso, tá? Isso é o de menos, gente, o material. O que pesa mesmo é o psicológico. Então, a primeira coisa, encare a realidade, não fique seguindo esses perfis de maternidade de blogueira, tá? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, aquilo não é a realidade da maioria das pessoas. Vocês já ouviram falar em Natal rede de apoio? Tá famosa por aí, né, gente? Rede de apoio. Eu não tenho rede de apoio. A importância da rede de apoio. Olha, a rede de apoio, gente, isso não existe. Rede de apoio é uma coisa, ou é uma babá que você vai pagar, ou é um berçário que você vai pagar, que vai sair do seu bolso. Não é casa de vó, não é parente vir cuidar do seu filho, isso não existe. Ninguém vai parar a vida deles, ou não deveria fazer, né, gente? Parar a vida para cuidar de um filho que você quis colocar no mundo. Lu, com que direito você se acha de falar uma coisa assim, contra a rede de apoio, com o direito de que eu criei meus filhos, eu, meu esposo e Deus? Eu nunca coloquei nas costas da minha mãe a responsabilidade de criar meus filhos. Eu nunca pensei em ter filhos confiando que algum parente meu, seja quem for, vai cuidar do meu filho de graça ou pagando uma miséria, né, gente? Vamos falar a verdade, para que eu continue a minha vida, como se eu não tivesse filho. Eu quero continuar com a minha carreira. Eu quero continuar sendo médica. Eu quero continuar sendo advogada. Eu quero continuar sendo enfermeira. Eu quero isso, eu quero aquilo. Você quer? Então não tenha filhos. Ou ponha na sua cabeça que você vai ter que desembolsar parte do seu salário para pagar alguém para cuidar do seu filho. Não importa se é sua mãe, se é sua sogra, mas ninguém tem obrigação de cuidar de filho de ninguém de graça, gente. Me desculpa, talvez isso possa ser ofensivo para algumas pessoas, tá, gente? Não é fácil, tá? Porque eu já vivi isso na pele. O que é ter que se virar nos 30, sabe? Principalmente quando não é o primeiro filho, gente. Principalmente. Então, o que aconteceu? Voltando lá atrás, eu tive o Eric e eu achei que eu ia deixar o Eric numa creche, né? Isso eu tinha certeza. Eu jamais pensei que eu ia abandonar meu emprego, gente. Não era uma possibilidade. Até porque a gente não conseguia bancar a nossa vida vivendo em Nova York, num apartamento razoável. A vida que a gente levava era simples, né? Eu sempre falei pra vocês, a gente nunca gostou de luxo nem ostentação, mas a gente precisava trabalhar os dois para se sustentar. Então não era uma possibilidade eu largar o emprego, porque eu ganhava bem. Então quando o Eric nasceu, eu fiquei visitando, né, creche, né, o berçário. E quando eu vi a real situação daquilo, gente, não que eu me sinto melhor que alguém, não, gente, nunca. Mas quando eu vi onde eu ia ter que deixar meu filho com 2 meses de idade, eu desmoronei, sabe? Todos os planos que eu tinha caíram por terra. Então eu pensei, não vai dar. Eu não vou conseguir deixar meu filho aqui. Não vai dar, eu vou sofrer, meu filho não vai ficar bem. Sabe, gente, eu acho que era mais comigo, sabe? A consciência pesada, é isso, sabe? Eu fiquei muito triste, não vou entrar em detalhes sobre coisas que eu vi, que eu presenciei, porque lá sim você entra, você visita, não era nada demais, gente, mas o que eu vi eu não gostei, tá?
Então, o que que acontece? Eu conversei com meu esposo e falei pra ele, olha, um de nós dois vai ter que parar de trabalhar. E eu fui assim de direta, tá, gente? Então, eu falei, o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar os custos, né? Então, a gente vai parar de gastar nisso, naquilo, e a gente começou a listar. E quem vai parar de trabalhar? Quem tem o menor salário. Então, meu esposo parou. Ele era gerente numa loja de roupa, já contei pra vocês. E ele parou mesmo, gente, e começou a fazer bico, né? E como que a gente fazia isso? Eu trabalhava o dia inteiro, muitas vezes eu chegava, dava um beijinho no meu esposo, ele saía para trabalhar. E a nossa rotina foi assim 10 meses, gente. Foi quando a gente sentou e decidiu que a gente ia vir embora pro Brasil. Ah, Lu, sério, você abandonou todos os seus sonhos, você abandonou o trabalho maravilhoso, a vida incrível que você tinha lá nos Estados Unidos, por isso? Sim, foi uma decisão. Por isso e outros motivos mais, que eu já falei em outros vídeos. Então, não é todo mundo que tem saúde mental, gente, para tomar uma decisão nesse nível. Você entende? Então, a gente precisa ter os pés no chão. Você já parou com seu esposo para entender que se vocês decidiram ter um filho, vocês vão ter que abrir mão de algumas coisas? Sim, gente, porque essa vida ilusória de internet que fala que você pode tudo, não pode. Então, você vai ter que começar a priorizar. Qual é a sua prioridade? Tá, gente, não é quarto chique para criança, não, isso não é a prioridade. Eu já falei, o vídeo de enxoval fala sobre isso. O que é a prioridade para vocês? Então, vocês vão começar a listar prioridades, tá? Mas eu tô falando aqui, gente, para quem quer ser pai e mãe. Quem não quer, gente, eu já falei, vocês estão livres para isso. A decisão, ela tem que ser certa. Vocês são pessoas inteligentes que estão pensando que é uma possibilidade de vocês não conseguirem manter esses filhos. Isso não tem problema, gente. As pessoas têm uma guerra de, você tem que ter filho. Não. Você tem o direito de ter filho sim, sem que ninguém venha dar palpite na sua vida nem criticar, mas eu tô deixando os pontos para você pensar que você tem uma longa jornada a enfrentar. Ok, Lu, a gente já decidiu, a gente quer ter filhos, a gente vai ter os filhos, então vocês vão decidir. Vai trabalhar os dois? Vai continuar os dois trabalhando? Então comecem a pensar quem vai cuidar dos filhos de vocês e ser remunerados de forma adequada. Porque você não pode esperar que alguém cuide bem, gente, dos seus filhos. Cuidem bem de um filho que é seu e que outra pessoa está dedicando o tempo dele para cuidar, para pagar R$200, R$250. Isso é trabalho escravo, gente. Mesmo que seja meio período. E olha que tem gente que paga esse valor para cuidar da criança o dia inteiro. Ah, Lu, mas a gente tem que ver a realidade de hoje. Eu ganho um salário. Então, você vai criar coragem de enfrentar a vida? Você vai começar a parar com essa paranoia que você tem que ter luxo, que você tem que ter isso, que você tem que ter o carro do ano? Você vai começar a priorizar as coisas? Se é que você quer realmente ter um filho, você precisa priorizar. Seu filho não precisa de luxo. Seu filho não precisa de plano de saúde, ele não precisa de escola particular. Isso são luxos. O que seu filho precisa é de pais presentes ou de uma pessoa que cuide de forma adequada dessa criança quando vocês estiverem trabalhando. Não dá para ter tudo. Vocês entenderam? Ah, não, Lu, minha mãe vai ter que me ajudar. Não, ela não vai ter, tá? Se ela quiser e te oferecer essa ajuda, graças a Deus, né? Que bom. Eu teria ficado feliz, mas eu nunca tive essa ajuda. Mas eu nunca coloquei nas costas da minha mãe, da minha sogra, dos tios, dos parentes, que eles são obrigados, gente. E isso não existe. Tirem esse negócio de rede de apoio gratuita da cabeça de vocês. Vocês precisam entender. Ah, Lu, mas no tempo da minha avó, todo mundo ajudava. Eram tempos diferentes. As crianças corriam livres pelas ruas, brincavam nos quintais das casas, brincavam juntas. Hoje, gente, os nossos filhos são criados como bicho de estimação. Eles são presos. É poucas pessoas que realmente vivem uma infância saudável. Vocês concordam comigo? Vocês estão vendo os pontos que eu tô levantando para vocês? Bom, Lu, eu acho que não vai dar para continuar trabalhando, né? Então, o que eu vou fazer? Bom, você vai começar a se organizar. Vocês vão começar a adaptar a vida de vocês. Vocês vão enfrentar dificuldade, gente, porque não é fácil, tá? Esse início de enfrentar a situação financeira, ela é real. Você entendeu? Então, se você quer ser dona de casa, você vai assistir vídeos meu que tem aqui no canal onde eu falo como ser dona de casa.
só com o marido trabalhando, entendeu? Com o salário do marido. Mas não, se você tem claro que você quer continuar trabalhando, começa a colocar na sua cabeça que você vai ter que procurar alguém adequado, que vai cuidar do seu filho, um profissional, que você vai ter que reorganizar suas rotinas, tá bom? Lu, mas vamos falar do início, né? O que é a maternidade no início? Não, gente, não é nada disso que vocês vê por aí. A maternidade no início é uma confusão, tá? É a mulher que fica desorientada, né? Desde a maternidade, que de uma noite para outra ela não dorme mais. Ela estava acostumada até no finalzinho da gravidez, os chutes e tudo, mas quando o bebê vem, gente, acabou, tá? Você pode ter a sorte de ter um bebê que dorme no início, mas vai chegar a fase que você vai parar de dormir durante a noite, tá? Você que é homem, você que vai ser um futuro pai, vai entender que a sua mulher não é exclusivamente para você mais. Ela é dela, ela vai ser do bebê e ela vai ser um pouco sua. Mas a rotina vai mudar, gente. Se vocês brigavam, vocês vão brigar um pouco mais. Não existe isso. O bebê vai trazer alegria para casa. Gente, com certeza ele vai trazer muitos momentos de alegria. Momentos, gente. Mas aí vem muito desafio pela frente. Vocês têm que ser maduros para enfrentar essa nova fase. Vocês vão brigar por coisas que vocês nunca brigaram antes. Vocês vão ter que abrir mão, sabe? Esses passeios, né? Vamos falar que eu não gosto de gíria, mas o que fala por aí, o rolê, gente, vocês vai ter que abrir mão disso. Vocês vão colocar na cabeça de vocês, de uma vez por todas, que agora a fase mudou? Você não quis mudar de fase? Não, Lu, eu não quis, não. Eu ainda não decidi. Então pensa muito bem antes de você colocar um filho no mundo. Para você não ser aquele tipo de pessoa medíocre que fala assim, só porque eu sou mãe, só porque eu sou pai, a minha vida não parou, eu não posso parar de viver. Não, você não vai parar de viver, você vai viver pelos seus filhos. Isso é sua responsabilidade. Você criou esse ser humano, você colocou no mundo com a ajuda de Deus em primeiro lugar, mas é sua responsabilidade para sempre. Tá? No mínimo até 18 anos, que é a maioridade. E tem pais que entendem que a paternidade e a maternidade ela é para sempre. Esse discurso de eu tenho que continuar vivendo minha vida nunca mais vai ser igual. E é por isso que a gente vê crianças sendo abusadas por pessoas estranhas, crianças sequestradas, crianças maltratadas, crianças sofrendo acidente no meio da rua, sendo atropeladas por causa de pais e mães que têm esse discurso nojento de só porque eu sou mãe, porque eu sou pai, eu não posso parar de viver, eu tenho que continuar indo pra farra, eu tenho que continuar bebendo, eu tenho que continuar indo pra baladinha, eu tenho que continuar estudando. Gente, primeiro o filho de vocês. Primeiro o filho de vocês, depois estudo, o que for. Infelizmente, muitos de nós pensamos nisso tarde demais. E o que nos resta agora é entender que nós temos responsabilidade. Agora, se você ainda não tem filho, para e realmente pensa. Não tenha pressa. Lu, mas você não entende. Você não vai entender o que eu passo. As pessoas ficam me cobrando. Por que vocês não têm filho? Por que vocês não têm filho? É porque você não é preparado. Dói aceitar isso? Dói? Não, aceita. Fala, gente, eu não vou ter porque eu não tenho capacidade. Eu não tô pronta. Eu não tenho psicológico. Eu não tô bem emocionalmente. Sabe por quê? Porque o dia que você se pegar... Eu vou colocar exemplo 3 filhos, tá? Eu sei que você tá querendo um só, que você não quer mais. Mas 3 filhos. O dia que você se pegar com 3 crianças doentes, tá? Doente, não dormindo à noite, escola, deveres de casa, ter que levar a criança pra escola enquanto o outro tá queimando de febre, ter que esperar seu esposo chegar do trabalho para poder resolver as coisas porque é você e ele, e aí vocês vão parar numa emergência com 3 crianças, 4 horas da madrugada, aí vocês vão entender do que eu tô falando. Aí vai ser você. Sabe aquela tia que falou pra você, querida, por que você não tem filho? Ela não vai estar nem aí pra você, tá? Ela não vai fazer o dever de casa por você. Não, ela não vai sair da casa dela pra ajudar você. E lá na maternidade? Vamos antes, né, Lu? Você tá falando lá longe. Na maternidade, quem vai com você pra maternidade?
Gente, quando eu fui ter a Mayra, tá? Porque cada filho é uma história, gente. Quando eu fui ter a Mayra, vou contar pra vocês. Eu tava muito sobrecarregada. Eu tava passando por um luto. Tinha 10 dias que meu pai tinha morrido, tá? Eu ainda tava inchada de tanto sofrer, chorar pela morte do meu pai. 10 dias, gente. Sabe? Hoje eu me compadeço de mim. Naquela época eu só sabia sofrer e me cobrar. 10 dias que meu pai tinha morrido, eu numa maternidade com dores, eu tava desesperada porque meus filhos estavam com a minha mãe e estavam tendo febre. Eu não sabia se era saudade do meu pai que eles estavam sentindo, se eles estavam com Covid, porque foi bem no início, né? Muita gente não sabia, mas já tava aí o Covid, gente, tá? Inclusive, meu pai, a gente suspeita que ele morreu de Covid e não foi diagnosticado, porque não tinha nem diagnóstico naquela época, né? Foi fevereiro de 2020. Gente, eu tava desesperada, sabe? E quem tava lá comigo, gente? Meu marido. Meus filhos estavam pulando de galho em galho. Ficaram um dia com a minha irmã, aí eles não conseguiram ficar lá, foram pra casa da minha mãe tava de luto, tava aquela tribulação, eu desesperada no hospital. Então, gente, eu não sabia se eu curtia a minha filha, que tinha nascido com baixo peso, né? Eu fiquei 10 dias sem me alimentar direito, então minha filha perdeu peso dentro da barriga, gente, dentro da barriga. Uma coisa que nunca aconteceu comigo, aconteceu que foi meu leite secou, né? E eu fiquei desesperada porque minha filha tinha que mamar, ela tinha que subir de peso e não tinha leite. Sabe, gente? Sabe quem ficou ordenhando os meus seios lá na maternidade a noite inteira, a madrugada inteira? Meu esposo. E aí, o esposo de vocês, estão concordando com isso? Pode acontecer, gente. É uma possibilidade. Você entendeu que aquele negócio de maternidade perfeita, romântica, não existe? Vocês estão entendendo? Gente, coloca nos comentários pra mim se vocês já viram alguma experiência assim. Então, nada disso foi planejado, gente. Nada disso. A gente tinha planejado outra coisa. Graças a Deus, o meu leite voltou. Depois de 2 dias, minha filha começou a querer mamar. E aí, a gente ficou mais do que deveria no hospital. Eu já tava desesperada. Enfim, resumindo aqui, gente. Não é isso que vocês estão pensando. Tá? Conversa com o marido de vocês, com o namorado, não sei. Vocês não são obrigados a ter filhos, vocês não são. Não importa quem tá pressionando vocês, não importa se vocês têm 25 anos de estar junto e não tiveram filhos. Vocês estão preparados para isso? Vocês estão preparados porque errado é vocês colocarem criança no mundo, terem filhos. Gente, eu não tô falando de aborto aqui, pelo amor de Deus, tá? Quando eu falo colocar filho no mundo é a partir da hora que tá na barriga. Eu não concordo com nada disso. Longe de mim, muito pelo contrário. Tentem evitar de outras formas, porque depois que vocês colocou a sementinha ali, é responsabilidade de vocês. Criem vergonha na cara e assumam a responsabilidade. E sem aquele discurso que eu já falei pra vocês, de que vocês têm direito de continuar a vida. Não, vocês tinham direito de escolher. Vocês não quiseram arriscar? Porque a partir do momento que você tem relação com a pessoa, você tá arriscando. Todo mundo sabe disso, né, gente? Não é verdade? Então, tome essa decisão com sabedoria. Gente, o meu sonho era ter uma família numerosa, com vários filhos, né? Eu tive 6 gestações no total, né? Eu perdi 3 bebês, já contei pra vocês, e eu só tenho 3 filhos. Eu gostaria de ter tido mais, mas devido a todas as gestações, as complicações, né, que eu tive, as 3 cesarianas que eu fiz, o médico não recomenda, tá? Ele falou pra mim que não recomenda, embora minha cicatrização seja excelente, né? Quando eu fui ter a Mayra, ele falou que eu poderia, que eu tinha capacidade de cicatrizar muito, mas mesmo assim eles não recomendam, tá, gente? Mas eu não tomo remédio, eu tirei o DIU, então é uma possibilidade. Mas eu não recomendo isso, não é todo mundo que tá preparado. Eu não estava preparada, eu não estou preparada, eu surto, gente. Tem hora, quando eu falo surto, gente, não é um surto psicótico, óbvio, né? Vocês me entendem, mas de vez em quando eu fico louca aqui. Eu grito, eu falo, ó, vocês vão se virar, porque eu não sou 2, eu sou uma. Vocês me entendem, gente? Que essas coisas fazem parte da vida? Quando eu vejo uma pessoa falando assim, ai, Lu, a gente tem que fazer homeschool, porque a escola tá tão ruim. Lógico que a escola tá ruim, gente, mas vamos colocar os pés no chão? Quem tem condição de fazer homeschool hoje? Parem com esse discurso nojento de vocês, tá? Desculpa, gente, tá? Eu sei que é importante, sim, se eu pudesse eu faria, mas não é a realidade de todo mundo. Gente, escola particular, pra quê? Vocês vão jogar o dinheiro de vocês fora? Vocês sabem, gente, que hoje em dia
A escola particular, ela tem obrigação de dar o mesmo conteúdo que a escola pública dá? É uma alienação, gente. Eles estão controlando os nossos filhos desde a escola. Então, eu não vou pagar escola particular para meus filhos. Entende? Uma porque eu não posso e outra porque eu acho que é jogar o dinheiro fora, vamos falar assim, né? Então, gente, muita gente fala, não, Lu, é o seguinte, eu só vou ter filho o dia que eu conseguir pagar um plano de saúde, o dia que eu conseguir pagar uma escola particular, porque eu vou trabalhar muito para mimar o meu bebê. Gente, isso é nojento, tá? Esse discurso de eu vou trabalhar muito para mimar o meu bebê já começa errado. Você não vai pôr filho no mundo para mimar, porque se você tá fazendo isso, tá pensando isso, você vai colocar um bichinho no mundo, né? Aquelas pessoas que eu não preciso falar aqui, né, gente? Então, não é luxo. Ah, Lu, mas eu sou pobre, eu não tenho condição. Isso não é um empecilho para você ter filho. Tem comida na mesa, gente? Óbvio que tem que ter comida na mesa. É o básico, tá? A pessoa que ela tem o básico, ela pode sim colocar um filho no mundo. Você tem direito, ou seja, porque você é pobre, você não tem direito de ter filho? Ah, pelo amor de Deus, não, gente. A pessoa que ela sabe que ela vai ter que abrir mão, que ela vai ter que correr atrás, que ela vai ter que lutar, ela pode ter filho. Quem não pode e não deve ter filho, é essas pessoas com esse discurso medíocre de que, ah, não, agora eu vou continuar a minha vida. Ou seja, não, minha mãe é obrigada a ficar com a minha filha pra mim ir pro salão fazer progressiva no cabelo. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Aí sua mãe no final de semana é obrigada a ficar cuidando de filho seu pra você dar seus luxos. Ah, Lu, mas faz parte, é obrigado. Não, gente, ninguém é obrigado. Quem é obrigado é você, aprender a administrar seu tempo, abrir mão, entender que agora você é mãe, que você é responsável. Lu, mas eu não posso viver sim, você pode se cuidar sim, tá? Exatamente por isso que você tem que ser uma mãe, que você sabe pôr limites, que você sabe organizar seu tempo, mas sem querer colocar as suas responsabilidades nas costas dos outros. Ah, mas minha sogra não é uma boa avó. Ah, minha mãe não é uma boa avó. Quem é? Me fala pra vocês, quem é boa mãe e boa avó? A avó que não quer criar os seus filhos é uma avó ruim, então. É sua responsabilidade. Então é isso que você tem que entender antes de colocar filho no mundo. Igual eu disse, gente, ótimo quando uma avó vem e fala, olha, eu vou ficar com meus netinhos. É maravilhoso isso, gente, mas não é obrigação de ninguém. Entende? Gente, pra falar mais sobre esse tema, a gente tem que se aprofundar muito. Tá? O vídeo vai ficar gigante, enorme, então eu não vou mais falar, porque senão não vai dar, mas eu vou fazer mais vídeos, se vocês quiserem a respeito. Mas, vocês querem ter filhos? A única coisa que eu falo que vocês têm que querer é abrir mão. É isso. É sobre despojar, não sobre conseguir coisas, mas entender que é hora de abrir mão, tá? Não se julgue. Se você é uma mulher que quer continuar trabalhando, não se martirize, não se sinta a pior mãe do mundo, não. Mas entenda que você precisa se investir numa pessoa que vai cuidar do seu filho de uma forma adequada. Agora, se você é uma pessoa que quer continuar no mercado de trabalho e quer colocar seu filho, deixar seu filho com a vizinha por R$200, por favor, tá? Se coloca no lugar da pessoa, tá bom, gente? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Deixe para mim os comentários, eu quero ler cada comentário e vou deixar um coração para vocês. Vou tentar responder os primeiros comentários, porque eu não tô conseguindo responder mais tudo, tá bom, gente? Se vocês gostarem desse vídeo e achar que ele vai ser útil para alguém, só se você achar que vai ser útil, compartilha. Compartilha aí nos status do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, agora tem como colocar link. Compartilha para que esse vídeo chegue e alivie um pouco do peso que essas pessoas têm, né, de achar que não tem direito de decidir entre ser mãe e não ser mãe. Você tem sim o direito, muito pelo contrário, você tem o dever de tomar uma atitude e uma decisão assertiva. Até o próximo vídeo, um grande beijo. Tchau, tchau.